Adir Botelho, uma vida dedicada ao ensino da gravura na EBA UFRJ. Inicialmente, agradeço a oportunidade que me foi proporcionada pelo grupo de pesquisa Entre Séculos para apresentar esse trabalho no 11º Seminário do Museu D. João VI. Em tempos tão nebulosos como os atuais, este evento se reveste de um significado especial para os que amam a arte, a história, a cultura e a pesquisa. O objetivo dessa comunicação é falar brevemente da carreira docente do artista-professor Adir Botelho, do qual fui aluno no ateliê de gravura da EBA UFRJ, em meados da década de 80, do seu método de ensino e do clima de aprendizado, respeito e amizade que sempre existiu em torno do seu trabalho como professor. Também falarei sucintamente de sua produção artística e de sua relação com o Museu D. João VI, para o qual ele doou obras de seu acervo pessoal, além de 2 trabalhos de sua autoria. Aproveito também a oportunidade para informar que, aos 88 anos, o professor Adir continua em atividade, possuindo livro no prelo sobre a história da gravura brasileira, além de estar produzindo projetos para pinturas murais e, mais recentemente, desenhos a bico de pena, tendo como tema a atual pandemia. Adir Botelho, nascido em 1932, artista formado pelo curso de pintura da Escola Nacional de Belas Artes na década de 50, na qual também aprendeu gravura com Raimundo Sela e Oswaldo Guild, foi também auxiliar de ensino destes 2 gravadores, vindo a assumir, a partir de 1961, a regência do curso de gravura de talho doce, água forte e estilografia. Durante 51 anos, ministrou suas aulas, até ser aposentado compulsoriamente em 2002. No transcurso de sua carreira docente, instituiu uma forma mais livre de ensino, inspirada no método de Guild, trazendo grande dinâmica para o ateliê de gravura, transformando-o, no início da década de 70, em curso de graduação em gravura da atual EBA UFRJ. Lá tive a oportunidade de conhecer sua maneira estimulante de ensinar, quando fui seu aluno em 1985, durante meu curso de pintura. Nas avaliações semestrais, formava-se um grande círculo de estudantes com a presença dos professores do ateliê, Adir Botelho, Kazuo Ira e Marcos Varela, onde todos podiam opinar sobre os trabalhos uns dos outros. O professor Adir nos ouvia e nos instigava com perguntas e observações certeiras, fazendo análises, propondo soluções e colocando em discussão até suas próprias sugestões. Num clima amistoso, todos aprendiam e cresciam como artistas e pessoas. Figura 1. Imagem do professor Adir Botelho no ateliê de gravura da EBA, foto que fecha o calendário da UFRJ de 2007, ilustrado com o projeto Mural da Terra. Figura 2. Caricatura anônima dos professores Marcos, Adir e Kazuo, a qual intitulei Os Três Monges. Essa caricatura litografada traduz muito bem a dedicação quase monástica desses 3 professores ao ensino da gravura na EBA. Fiquei verdadeiramente emocionado quando a descobri no ano passado, fixada numa parede do ateliê de litografia da EBA. Figuras 3 e 4. São 2 caricaturas, também anônimas. Na primeira se vê o professor Marcos, carinhosamente tratado como Marcão. Na segunda, vemos a professora de aquarela Lourdes Barreto, caracterizada como Foca. Seu marido, professor Marcos, como Leão Marinho, e o professor Kazuo como Coelho. Todas essas curiosas caricaturas encontram-se numa parede do ateliê de litografia da EBA e atestam o apreço e as relações cordiais existentes entre estudantes e professores. Possuindo vasta experiência e conhecimento advindos de outras áreas nas quais trabalhava paralelamente à docência, o professor Adir Botelho sempre fez questão de dividi-los. Assim, era e continua sendo capaz de falar sobre tudo o que envolve a criação de imagens, especialmente na área da gravura, mas também sobre os campos da pintura, da diagramação de textos, da ilustração, da criação de capas, de cartazes e projetos diversos, sempre com profusão de ideias e atento ao que seus interlocutores tenham a dizer. Por esse motivo, ao seu redor e dos outros 2 professores, o ateliê de gravura fervilhava de alunos, inclusive pertencentes a outros cursos, que buscavam se enriquecer com tais conhecimentos. Figuras 5 a 8.
Apresenta alguns exemplares dos trabalhos do professor Adir Botelho na área editorial, realizados no início dos anos 60. 3 capas de livros e a capa de um programa do concerto no Teatro Municipal comemorativo do 44º aniversário do jornal O Globo. Essas 3 capas apontam para sua constante busca por clareza visual, somada à criatividade, em que elementos geométricos simples e coloridos, composição dinâmica e eficiente diagramação de texto juntam-se para produzir capas de marcante impacto. O mesmo acontece em relação à capa do programa de concerto, na qual a fachada do Teatro Municipal, feericamente iluminada e colorida, torna-se um sinônimo inquestionável da palavra espetáculo. Figuras 9 a 12. Mostra ilustrações criadas pelo professor Adir Botelho para o material de divulgação da ópera O Diletante, produzida pela UFRJ em 2014. Esse trabalho, encomendado quando o professor Adir há muito já não trabalhava para esse tipo de demanda, apresenta personagens alegres e coloridos, os quais traduzem um clima de ópera bufa em que estão inseridos. Nota-se também a grande harmonia entre os tipos das figuras e a época em que se passa a trama, a Copacabana dos anos 40 e 50. Certamente, esse foi um dos mais expressivos folders de libretos criados para as óperas produzidas pela UFRJ. Figuras 13 a 18. Trazem imagens de alguns dos premiados projetos do professor Adir Botelho, executados por ele e seus sócios da firma A Trinca, em vários carnavais cariocas, desde 1965 ao início dos anos 80. Nesses projetos e nas fotos de época se destaca o quanto tais criações traduzem perfeitamente a intensidade festiva do carnaval carioca, pois trouxeram para as ruas um espetáculo de cores durante o dia e um show de luzes à noite. Certamente tais decorações foram responsáveis, antes do advento das megas escolas de samba, por tornar o Carnaval do Rio tão atrativo ao turismo, tanto interno quanto externo. Por outro lado, deve-se ressaltar a grandeza tanto do trabalho técnico quanto de pesquisa histórica e cultural aplicados para tornar tais decorações possíveis. Em 2002, aos 70 anos, quando foi forçado a se aposentar, o professor Adir Botelho, após uma extensa produção de séries de estilogravuras, realizada entre as décadas de 60 e 90, volta-se para a divulgação desse trabalho no formato de livros, por ele mesmo produzidos. Além de desenvolver séries de desenhos a carvão e a bico de pena, também retoma com muito vigor o interesse que nunca abandonara, mas que praticara reservadamente, a pintura. Surgem então seus projetos para a pintura mural, entre os quais o Mural da Terra é o único que se tornou conhecido até o momento, por ter sido lançado pela UFRJ na forma de calendário para o ano de 2007. Figuras 19 a 24. As duas primeiras imagens desse conjunto de ilustrações mostram as capas para os livros produzidos pelo professor Adir Botelho. O primeiro sobre a série estilográfica Canudos e o segundo sobre desenhos a carvão a respeito de Antônio Conselheiro, ambos editados pela EBA em 2002 e 2006, respectivamente. A figura 25 mostra a capa do catálogo da exposição Barbárie e Espanto em Canudos, ocorrida no segundo semestre de 2012 na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, onde o professor Adir Botelho expôs todas as 120 estilogravuras da série Canudos e mais os 22 desenhos a carvão sobre Antônio Conselheiro. As 3 últimas figuras apresentam estudos para as capas de catálogos de exposições hipotéticas de suas gravuras. Figuras 25 e 26. Mostram a capa do calendário de 2007 da UFRJ, que reproduz todas as partes do Mural da Terra e apresentam uma simulação do referido projeto nas empenas do lado leste da Faculdade de Letras. Esse projeto foi pensado para ser executado por alunos da EBA, na técnica do mosaico, coordenados por seus professores. Seu ponto de partida semântico são os misteriosos personagens do nosso rico folclore, e aponta para o grande interesse que o professor Adir, desde o início de sua carreira, sempre teve por nossa cultura popular. Considero esse projeto uma síntese de toda a sua obra, pois promove um encontro harmonioso
entre aspectos gráficos e pictóricos desenvolvidos em toda a sua carreira, seja pela riqueza semântica, seja pelo forte impacto visual que possui enquanto obra pensada como um mural de imensas dimensões. Por esse motivo, é o tema principal de minha tese em construção, intitulada Adir Botelho e o Mural da Terra, da Emba à Eba, da gravura à pintura, uma obra interconectada. O relacionamento do professor Adir Botelho com o Museu Dom João VI foi bastante profícuo, tendo este importante museu da EBA UFRJ recebido doações de obras do seu acervo pessoal, incluindo gravuras realizadas por Guild e outros professores da escola. Mas só recentemente o professor doou 2 gravuras de sua autoria ao museu, as mesmas que participaram em 2019 da exposição Orientações, Pintura e Gravura Contemporâneas, organizada pelo Departamento BAB para comemorar os 203 anos da EBA. Além dessas 2 gravuras, o professor Adir Botelho fez doações em épocas diversas para as seguintes instituições: MASP, Itaú Cultural, Museu Nacional de Belas Artes, Biblioteca Nacional e MAN do Rio de Janeiro. O Museu Nacional de Belas Artes, por exemplo, possui toda a série Canudos e gravuras pertencentes a outras séries, assim como os 22 desenhos a carvão sobre Antônio Conselheiro e um significativo número de desenhos, aquarelas e guaches realizados ao longo da carreira do professor artista, todos recebidos em doação. 36 destas obras doadas podem ser acessadas pelo Google Arts. Figuras 27 e 28. As figuras 27 e 28 apresentam as 2 gravuras doadas ao Museu Dom João VI no ano passado, Rua Itapiru, no Catumbi, e Figura, respectivamente de 1958 e 1959. A primeira revela a influência de Guild, embora também já sejam visíveis características próprias dos procedimentos de gravação. Na segunda imagem, nota-se a antecipação de uma característica muito presente nas futuras gravuras do professor Adir, em especial na série Canudos, o pleno recorte do personagem contra um fundo inteiramente branco. Figuras 29 a 38. Apresentam alguns exemplares das gravuras, desenhos e aquarelas doadas pelo professor Adir Botelho ao Museu Nacional de Belas Artes. Material riquíssimo de significados e muito relevante, demandando estudo apurado por representar parte da obra de um dos artistas mais criativos surgidos no ensino superior de arte no Brasil, na segunda metade do século XX, dentro da antiga EMBA, atual EBA UFRJ. Desta maneira, se caracterizam por forte expressividade narrativa as xilogravuras Caminhos de Canudos, Três Mulheres e Beatas. Seguem-se os igualmente surpreendentes desenhos a carvão A Multidão Aclamavam, Os Cavalos se Espantam e Espírito da Terra, obras dos anos 80. A estas obras seguem-se os desenhos eróticos em caneta hidrográfica, Chapéu de Feltro e Sexo. Por fim, temos mais 2 trabalhos de caráter erótico, Visão Plástica e Em Torno do Sol. Os desenhos são do início dos anos 60 e as aquarelas do meio e do fim da década de 70. Essas gravuras, desenhos e aquarelas, além de pinturas a óleo, formam um grande e variado conjunto de obras no qual se percebe uma intensa pesquisa prática através dos aspectos formais, técnicos e semânticos com os quais o artista pode lidar. Quero concluir afirmando que, em tempos nos quais a educação, a ciência e a cultura são tão duramente atacadas por aqueles que as deveriam proteger e incentivar, dentro das quais o ensino superior público vem sendo menosprezado e vilipendiado, cabe a nós, professores, funcionários técnico-administrativos e estudantes, cuidarmos ferrenhamente para que nossos valores sejam protegidos e preservados. E uma forma eficiente de protegê-los é justamente manter viva a memória daqueles que, antes de nós, ajudaram a construir a grandeza de instituições públicas como a bicentenária Escola de Belas Artes e a centenária Universidade Federal do Rio de Janeiro. É justamente o que busco realizar aqui, ao reafirmar a minha especial admiração, não só pela importante obra do excelente artista plástico e do ótimo professor, mas também pela grande figura humana que é Adir Botelho, com o qual, desde nossos primeiros contatos no ateliê de gravura da EBA há 35 anos, tenho aprendido muito sobre a arte e obtido exemplos extremamente úteis
para conduzir não só a minha própria carreira artística, mas também melhor realizar a de professor. Portanto, uma vida dedicada com tanto empenho à arte e ao seu ensino merece ser sempre lembrada, valorizada e enaltecida. Obrigado.